Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje, então, quarta-feira, dia de aula, né, da gente, e só lembrar vocês que amanhã, quinta-feira, dia 27, portanto, né, a gente terá atividade da ACI com vocês, então não teremos aula presencial na FAP, né, para outros cursos e tal, e que essa prova será feita por todos, então, por todos os alunos de todos os cursos, vai ser feita em EAD, tá? Então, só para frisar um pouquinho para vocês não se esquecerem, tá? E fiquem de olho na data que a coordenação vai dar e estipular para que vocês façam essa prova, tá? Bom, hoje, pessoal, a gente tem marcado, então, aqui para o nosso plano de aula de hoje, que a gente, então, falaria vamos aqui, dia 26, né? Então, ontem, Psicom, né? Já aconteceu, quem participou, parabéns, né? Mais um ganho aí a respeito das temáticas que foram discutidas, bastante grande aí. E hoje, então, nós temos aqui que falar sobre termorregulação, endotermia, que a gente vem falando a respeito, né, de animais pecilotérmicos e endotérmicos também, né? Então, vamos aí no decorrer da aula falar um pouquinho disso também, tá? E já vamos, é lógico, fazer a nossa iniciação a um novo conteúdo, que é a introdução do conteúdo de aves, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses animais aí, e depois nós temos outras aulas. Então, aí, dia 27, amanhã, vocês já vê que já veem que a gente tem a CI, e depois nós continuamos no dia 31/5, ainda com aves, né? E também no dia 2, também falando de aves, tá? Aí, o que acontece aqui? Deixa eu ver. Sim, vocês vão ter já tiveram a primeira formativa que eu enviei, né? E que vai até esse próximo sábado, tá? Se atentem, eu estendi esse período já por conta, né? De vocês terem aí atividades de outras disciplinas também, tem a ACI e tem formativas de muitos professores, então eu dei uma estendida nesse prazo para vocês também, tá? E depois, dia 2, a gente volta a falar. No dia 3, nós temos feriado. E depois, no dia 7, a gente já começa, então, com a introdução de sinápsida, tá? Já falando de mamíferos. Boa noite, Maria Vitória. Oi, Pro, tudo bem? Bem, só falando aqui do nosso plano aqui, que a gente está correndo tranquilinho, tá? Uma hora ou outra a gente, né, ali, que nem dos tetrápodes de reptília, primeiro a gente programou para a anápsida, que a gente fez isso, né, e depois a gente falou de esquamata, que ela estava aqui embaixo. Só que nós trocamos, eu joguei a aula de esquamata para cima, e depois, quando foi segunda-feira, eu dei, então, a ordem esfenodonta e dei a crocodília que estava junto com a esquamata. Então, esse grupo todo a gente já apresentou para vocês. Então, hoje a gente fala aí, vai dar introdução ao novo conteúdo de aves, então, tá? E dentro disso a gente vai estar falando, então, de endotermia e termorregulação corporal, tá? Ó, deixa eu ver aqui onde está outra. Então, isso que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos falar desse novo grupo, né? Que são as aves. Também a gente tem bastante coisa para falar sobre eles, tá? Então, a gente vai aí devagarinho e qualquer dúvida é, é, só acenar aí, parar e ou já me interromper, que não tem problema, tá? Então vamos lá, a gente tem aí cerca de 3 ou 4 aulas a respeito de aves, tá? Bom, então aqui só mostrando para vocês, né, esse quadro, então, mostrando as eras que a gente tem, tá? E cada era ali também mostrando
esses grupos de animais, tá? Conforme a evolução foi ocorrendo, a gente tem esses grupos de animais aparecendo em determinados períodos dessas eras, tá? Porque essas eras, elas são, né, ainda subdivididas também, né? E aqui nós temos, então, os anfíbios que nós falamos, os peixes, né? Cada um relacionado às suas eras, então, tá? Aqui nós temos os répteis que nós acabamos de falar, né? E que, se a gente olhar, ó, no grupo dos anfíbios, lembra que a gente falava, né? Que tinha, então, esses anfíbios mais primitivos, né? Que eles também, de uma linhagem ali, originou, então, os tetrápodes reptilianos, tá? E que aqui nós temos, então, nesse momento, então, a gente tem essas espécies atuais. Aqui, os répteis, da mesma forma, tivemos um aparecimento desses répteis. Aqui a gente vê que ele se alarga bastante, né, no Mesozoico, então a gente tem várias eras aqui, né, do Jurássico, do Triássico, e aqui é que a gente tem um boom, né, realmente aí de animais, de espécies animais, lembrando dos grandes dinossauros, né, nesse momento que tivemos, e depois, então, é lógico, né, a gente sempre tem momentos aí que ocorrem, que ocorrem extinção de muitas espécies durante esses momentos durante a evolução, e que, então, é lógico, isso acabou, né, tendo uma perda bastante grande, né, dessa diversidade que existia anteriormente. Mas temos representantes ainda deles atuais, né, que são os répteis que a gente acabou de falar. E daqui, então, a gente tem que puxar aves, porque, né, temos os crocodilianos, né, que são o grupo irmão das aves e compartilham, então, um ancestral comum, que são o grupo dos arcossauros, né? Então, aqui nós temos aqui esse pezinho vindo das aves com esse parentesco, principalmente com os crocodilianos do grupo dos répteis, tá? Então, vamos ver as aves. E nós vemos que aqui a gente tem, né, esse funil bem estreito, e que depois aqui que nós temos ele alargando. Então, nós temos muito mais diversidade agora do que tínhamos antes. É lógico que aqui, ó, tá um pouquinho mais largo do que aqui, né? E isso, infelizmente, aí, muito dessa mãozinha de estar diminuindo, né? Isso aqui é a própria mão do homem mesmo que acaba diminuindo essa quantidade, tá? Então, vamos lá para essas aves. Opa, só vendo aqui, olha, se a gente levar para lá, a gente tem aqui, ó, cerca de 140 milhões de anos, né? Iniciando um pouquinho antes aqui, então, nós temos esse primeiro grupo aí de aves mais primitivas, então, tá? Bom, então a gente tem aqui subfilo, a classificação, né? Chordata, subfilo vertebrata, superclasse amniota, porque são amniotos, né? Então são tetrápodes que vão possuir o ovo, então, com amnion. Grupo Saurópsida, que está ali incluída também, né? Os répteis e aves, e a classe aves, então, que a gente vai falar, tá? Então, aqui, ó, explicando lá a Arcosáurea, que é o ancestral comum para crocodília e aves, né? E Saurópsida está aqui um pouquinho mais embaixo, tá? Por isso que a gente põe aqui, Saurópsida inclui répteis e aves, então, tá? Que é um ancestral anterior, antes da gente ter aqui, ó, outros répteis e o restante aqui com as aves também, tá? Bom, sabemos que também, olha lá, agora, né, nós vamos tratar de aves, e que aves também está dentro do grupo dos animais que são diápsidos, né? Isso é, possuem um arco duplo, duas fenestras, então, temporais, né? A gente já explicou na aula anterior dos répteis, né? Que a gente tem um diápsido
onde os animais, os arcosáureos e lepidossáurios primitivos, né, que são os répteis aqui também, e a arcosáurea também inclui aves mais primitivas, né, possuía esse tipo aqui com duas fenestras, e que, mais ao longo da evolução, esse crânio diápsido teve modificações para os grupos, né? Então, os lagartos ficaram com o crânio dessa forma e as aves, então, dessa forma. Não são mais diápsidos porque eu não vejo mais duas fossas temporais? Não, continuam sendo diápsidos, só que modificados, né? Porque a gente já falou a respeito dos ossos, né? Ou que eles foram perdidos, diminuídos, né? Posicionados, mas que essas fossas ainda se apresentam aqui, tá? Então, ó, diápsidos, os répteis e as aves, então, que apresentam esse tipo de crânio, então. Aqui a classificação, né, que a gente já colocou ali, e a classe aves, ela está subdividida ainda em subclasse Archaeonytes, que são as aves extintas, né, a exemplo do Archaeopteryx, que depois a gente vai dar uma olhadinha quem era ele, como era, né, e a subclasse Neornithes, tá? Então, essa Neornithes são aves extintas e também as aves modernas que ainda temos hoje, tá? Essa subclasse, gente, ainda se subdivide, tá? Em superordem Paleognathae, que são as aves com palato primitivo, né? E que a gente chama também de ratitas, tá? E a superordem Neognata, que são as aves modernas com o palato flexível, ou chamadas de carenata. Aí a gente vai ver qual é essa diferença em que nós encontramos essas duas superordens aqui e por que elas são divididas, então, já que elas pertencem à mesma subclasse. Então, vamos dar uma olhadinha. Essa classificação, ó, cerca de 9.000 espécies divididas em duas superordens, né? A Paleognatas, que são as ratitas, que nada mais, nada menos quer dizer que são aves que não voam. Então, quando falou ave ratita, já lembra, ratita não voa, tá? Então, a gente dentro dessa ordem, dessa superordem, então, Paleognathae, que são as aves que não voam, né, as ratitas. Então, a gente tem 5 ordens aqui, tá? Não vou ficar falando o nome delas, mas em que nessas ordens estão os macucos, codornas, que a gente conhece mais facilmente, né? As emas, né? Ema também não voa. Codorninha também, se voar, é pouquinho que nem galinha, né? Tipo assim, é muito pouquinho, não consegue. Emus e casuares, né? Que só vai ter lá na Austrália e Nova Guiné. Aqui, ó, os kiwis e os moas também, que é na Nova Zelândia, as emas mais aqui da América do Sul, e avestruz a gente sabe que não é daqui nosso. A gente tem criação de avestruz, mas porque elas foram trazidas para cá, mas elas são originárias da África, tá? Se falarem para vocês, de onde que é a avestruz e a ema? Ema é da América do Sul, não tem ema na África, tá? E avestruz é na África e não é da América, tá? Então, distintos, são espécies, então, diferentes e que são específicas de cada área, mas que elas foram introduzidas depois para a criação, né? E tudo mais. Na superordem Neognata, algumas aves, então, olha, são terrícolas, mas que não perderam a capacidade de voo. Então, elas vão ter pernas mais compridas, né? Redução do dedo oponível, isso é aquele dedo que fica atrás, tá? Redução da cauda também, naquelas que voam um pouco. A gente pega aí galinhas, né? E 23 ordens de ampla distribuição e diferentes adaptações também. Então, a gente tem aqui
dentro desse grupo aí, aves que são aquáticas, tá? Então, a gente coloca aqui todos esses nomes para que depois vocês vejam mais com calma, eu mando o arquivo também. Então, tem mergulhão, tem o pinguim, né? Então, que eles são estritamente aquáticos, tá? A garça, que a gente conhece, né? A cegonha, deixa eu ver, gaivota, martim pescador. Então, são aves aquáticas que vivem realmente exclusivamente se tiver água, gente, tá? Se não tiver água, elas são dependentes desses locais. A alimentação, locais realmente para encontrar parceiros, sempre tem que ter esses locais aquáticos. Aves de rapina também, né? E essas a gente tem duas ordens, que é bastante importante, que a gente sempre pede para que vocês, né, prestem atenção. Falou ordem falconiformes, sabe que está ali incluído gaviões, águia, falcão, condor, né? E tem ampla distribuição. A gente encontra aí, a gente tem gavião por aqui, né? Falcão, condor, a gente tem muito na América do Norte e distribuída por todo o planeta, tá? Ordem Strigiformes, nós temos aí, então, bastante espécies e são as corujas, tá? Corujas de todas as espécies estão dentro dessa ordem e também com ampla distribuição. Temos também, dentro dessa superordem aí, os animais, as aves que são, então, terrícola e arborícola, né? Então, a gente tem aqui ordem Galliformes, a galinha da Angola, né? O jacu, tem saracura, a siriema, deixa eu ver o que mais aqui. Então, são sempre mais assim, vive, né, no substrato e empoleiradas também, tá? Então, sempre procuram esse tipo de local para ficar. Tucano, pica-pau, né? Anu, papagaio, as rolinhas, o pombo e por aí afora. Aves canouras, quando a gente fala em aves canouras, são aves, então, que têm canto. E principalmente canto harmonioso e melodioso. Se a gente fala, né, aqueles que sabiá, né? Acho que é sabiá que canta bastante. Então, pensar nesses passarinhos que cantam bastante, essas são chamadas de aves canouras, então. Então, ordem Passeriformes é uma das mais que tem uma diversidade muito grande de espécies, tá? Então, é o maior grupo de pássaros aí, pantropical. Então, sempre nesses trópicos, tá? E que está na Ásia, África e nas Américas, né? Central e América do Sul. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, então, dessa ordem Passeriformes e que elas são canouras também, então. E as características gerais. Então, vamos lá começar a dar uma olhadinha quais são características de aves, tá? Então, mais de 10 mil espécies registradas no mundo, né? Distribuídas em 28 ordens de aves atuais e poucas aves são fósseis. Foi o que eu mostrei lá no início, quando a gente via isso aqui, olha, né? Opa, isso aqui, né? Das aves que elas eram menos e agora elas são mais. Então, a gente tem essa grande quantidade, então, de aves ainda existentes, e muito poucas foram perdidas, tá? São diápsidos, por conta das duas fenestras temporais, então, são animais que são ovíparos, vão colocar ovos, e são aminiotas. Então, esse ovo tem âmnion e tem todas as características do ovo com casca, né? Para proteger aquele embrião, tá? São homeotérmicos, ou então chamados de endotérmicos, né? Os dois nomes quer dizer que esses animais possuem uma temperatura corporal em que ela é gerada pelo próprio metabolismo corporal, tá? Então, as nossas células, a gente sabe que tem mitocôndrias, e as mitocôndrias são responsáveis por gerar
essa energia através de ATP, né? Como outros dispositivos que a gente tem também, né? Do próprio corpo de algumas espécies, nós mamíferos, nós temos pelos ainda, alguns pelos que ficaram pelo corpo, que nos ajudam a manter a essa temperatura corporal, cabelos, né? Aves têm penas para também manter, né? Porque não adianta gerar e não manter essa temperatura também. Outras características, filogeneticamente muito relacionada aos dinossauros, né? Então, características relacionadas ao voo, comportamento, anatomia, ecologia. As penas são exclusivas, então, embora tenha originado ainda no período dos dinossauros, tá? Essenciais para o voo e a termorregulação. Essas penas, então, ajudam a manter esse animal mais leve e também ajudam a manter essa temperatura corporal que eles necessitam, então. Não só gerar, mas manter essa temperatura que é tão necessária aí para esse grande metabolismo que eles têm. Membros posteriores adaptados para andar, né? Então, a gente olha lá para os pés da galinha, né? Porque a asa são os membros anteriores, então, os pezinhos lá para andar, para empoleirar ou mesmo para nadar. A gente tem grupos de aves que não voam e elas, então, ou vão somente caminhar, né? Bater uma asa, mas sempre correndo, ou então, especificamente ali no caso dos pinguins, elas vão nadar, tá? Migrações, olha, sazonais de longas distâncias, para quê? Para ir buscar alimento, para procriar, evitar predadores e reduzir a competição interespecífica dentro das espécies de aves. Então, as andorinhas, por exemplo, tem até a música que já fala, né? Andorinha sozinha não faz verão. Elas saem do norte da América, tá? Da América do Norte, saem de lá e vêm procurar o verão aqui, gente. Elas passam o verão aqui, procriam aqui, aí depois, quando essa cria está já grande, aí eles voltam para lá. Então, olha de onde que elas vêm, quanto que elas percorrem para chegar aqui, né? E para acasalar. Muitas, então, vão procurar também locais longínquos para se alimentar, né? Ou então vão fugir de predadores, porque em certos momentos, né, que eles estão naquele local, outros grupos de animais que podem ser predadores também vêm em busca de alimento. Então, elas migram para outros locais onde aqueles predadores não vão estar presentes naquele momento, naquele período. Bicos e pés são especializados para os diferentes modos de alimentação e locomoção. Então, se a gente olha, né, para um pé de galinha, ele é para caminhar e também para empoleirar. Tem um dedo opositor, onde ela sobe no puleiro e segura, por isso que ela fica segurinha, né? Que ela pega e tranca assim o pé. Mesma coisa com o papagaio também, né? Fecha os pezinhos e ele não tem quem derruba ele dali, a não ser se você chispar ele. Se a gente olha para o pé de um pinguim, a gente vai ver que tem membranas interdigitais. Essas membranas viram remos, gente. Esse animal precisa nadar. O pato também tem remos, né? Tem essas membranas, porque ele precisa nadar. Então, diferenciado. Se eu olho para os bicos, a mesma coisa, né? Então, vou ter bicos especializados para comer sementes, né? Para comer insetos, né? E uma diversidade bastante grande conforme esse modo de vida que o animal tiver. Morfologia do trato digestório reflete os hábitos alimentares, uma vez que nós temos, então, o trato digestório modificado em uma ave que é
insetívora, né, que ela é carnívora, então, ou numa águia que é carnívora, do que uma que come somente que é herbívora. Então, nós teremos mudança também em relação a isso, tá? Menores nos carnívoros e maiores, então, nos que se alimentarão de frutas, né, ou plantas. Forma da asa reflete a característica de voo, né? Então, o tamanho das penas que terão nessas asas também, né? A forma em que elas são colocadas já caracteriza. A própria asa ali, né, dos pinguins, se a gente olha uma asa de um falcão que plana, é totalmente diferente de um beija-flor ou de um bem-te-vi, né? Então, são aves que ou vão bater muito as asas, ou bate a asa somente para lançar voo, mas depois a maioria do seu voo é o planeio. E isso modifica bastante também essa forma da asa. Por isso que caracteriza o voo. Quanto ao voo, ó, o voo impõe um limite máximo de tamanho, então a gente tem aí cálculos aí que sugerem em torno de 12 quilos para o voo, mais que isso é complicado. Temos aves bastante grandes que voam, a exemplo do pavão. O pavão tem uma cauda bastante grande, ele voa, mas não é um voo muito legal, não, já devido ao tamanho e também à estrutura da, da cauda dele, né? Então, é um voo meio desengonçado, mas ele até voa, tá? Então, muitos desses animais, por conta, então, do grande peso que vai ter, a gente já olha ali, né, uma ema ou um avestruz, não tem condições de voar mais, né? Durante a evolução, tivemos grandes animais que voavam, né? Até alguns grupos nem eram aves mesmo, tá? Que conseguiram voar, mas que hoje, então, a gente não tem, assim, animais de grande peso voando, tá? Não muito acima disso. O cisne, ó, de 12 a 17, né? Então, a gente sabe que cisne até voa, né? Voa, consegue voar. Condor gigante extinto, maior ave voadora que existiu, ela chegava a 20 quilos, mas não temos mais. Maior ave atual que não voa, avestruz, porque elas chegam até 150 quilos. Maior ave conhecida extinta, a ave elefante, que é essa daqui, tá? Então, chegava a pesar, então, 450 quilos, né? Isso é só uma comparação entre os tamanhos, então, muito maior, a gente acha um avestruz enorme, imagina se essa ave elefante. E a galinha, tá? Galinha, ela consegue ali correr, mas o voo dela são voos muito curtinhos também, tá, gente? Ela é grande corporalmente para o tamanho de asa que ela tem também, tá? Bom, adaptações para o aumento de potência, tá? Para o aumento de potência e diminuição do peso para o voo. Então, membros anteriores modificados em asas. Se eu, então, tenho ela modificada em asa, eu já diminuo também, aumento a potência e diminuo o peso desse animal, tá? Ossos pneumáticos, isso é, os ossos não são sólidos, tá, gente? Então, eles são, existem cavidades nesses ossos, tá? Trabéculas ali, em que a gente, quebrando eles, a gente vai ver que eles são aerados por dentro. Existem cavidades, então, e essas cavidades dos ossos, até mesmo elas podem ser preenchidas de ar, e isso deixa o osso bastante leve, tá? Ossos mais pesados ou ossos mais duros, né, e sólidos que a gente vai ter, são mais ossos das pernas, né? Mas mesmo assim eles ainda vão ter
certas trabéculas, tá? Bicos córneos para alimentação, para defesa, que são bicos bastante fortes, tá? Utilizados para construir também ninhos, tá? Para alisar apenas, bico não é só para comer ou para se defender. O bico é extremamente importante para ajeitar, né? Para organizar a posição das penas também, tá? Outra coisa, ausência de dentes, deixa esse animal mais leve também. Então, é um grupo que não possui dentes, tá? Possui uma língua longa para capturar também alimentos. O trato digestório ali vai ter um papo que vai armazenar temporariamente, né, nas árvores que são granívoras e carnívoras. Proventrículo, que é um estômago glandular, então vai secretar ali bastante enzimas, porque principalmente grãos, né? Ou quando esse animal come grãos, a moela é que vai ser um órgão bastante importante para ela, porque a moela é um órgão muscular, tá? Que vai ajudar a triturar, porque normalmente eles engolem o grão grande inteiro. Então, ele vai precisar triturar mais para aproveitar, tá? E as carnívoras aí, com vários aí locais, então, desse órgão digestório, vai ter, então, as suas funções aí para auxiliar na digestão, tá? O intestino, com muitas velocidades, então, para então ter superfície de contato para se nutrir, né? Para tirar toda essa nutrição dos alimentos, e glândulas salivares para auxiliar na deglutição, tá? Então, para facilitar engolir. Aqui mostrando, então, mais uma galinha, né? Aqui mostrando como que a gente tem esses órgãos, então, armazenados aí, como que eles estão localizados dentro do corpo, tá? Os órgãos aqui reprodutores, aqui mostrando uma galinha, inclusive todo aqui esse local do ovário, né? Onde tem a produção dos ovócitos, e aqui o oviduto, por onde esses ovócitos vão passar, tá? É aqui nesse oviduto que vai receber a casca do ovo, né? E depois vai sair pela cloaca, tá? Então, quando existe cloaca, a gente sabe que é um local, então, por onde nós teremos saída das excretas alimentares, né? Que vem aqui todo por aqui, o estômago, o intestino e sai na cloaca, como o oviduto também está ligado na cloaca e o ovo também sairá por aqui, tá? Endotermia, só para deixar um pouquinho aqui para vocês, né? Ou homeotermia, é a capacidade, então, desse organismo gerar e conservar calor, a fim de manter essa temperatura do corpo estável, tá? E quente. Então, as aves, principalmente, têm uma alta taxa metabólica, tá? Então, aves, elas têm temperatura acima de 40 graus, gente, tá? Então, aves são bem quentes. Se você bota a mão debaixo das penas, né? De uma galinha, de um papagaio, você vai ver que é extremamente o corpo desses animais, tá? Bem quente mesmo. Então, taxa metabólica é a velocidade também, olha, na qual as reações químicas ocorrem nas células do corpo. Então, quando a gente pensa em aves, gente, então a gente tem que ver que aves, principalmente que voam, né, tem um gasto muito grande. Por isso que tem que haver uma taxa metabólica bastante alta para fornecer essa energia para o voo, tá? Principalmente isso é que demanda essa alta taxa metabólica aí, por causa do voo, principalmente. E em relação a esse voo,
E ter essa alta taxa metabólica, também o coração tem que ter uma alta pressão. E um coração grande. A gente fala, mas coração de galinha é tão pequenininho, né? Como é que é um coração grande? Mas é um coração grande em relação ao tamanho deles, né? Que é um órgão já do tamanho apropriado para as exigências corporais desses animais, tá? Então, a gente tem ali 2 átrios e 2 ventrículas e completa separação de sangue arterial e sangue venoso. O que a gente via no irmão deles lá, que são os crocodilianos, que é o único grupo dentro de répteis que também já tinha a separação total desse sangue arterial e venoso, tá? Então, o sangue flui em série no circuito sistêmico e pulmonar. Isso é sistêmico. Corre por todo o corpo, né? Então, tem lá a circulação correndo no corpo e aqui corre dentro do pulmão, então, para receber o oxigênio, tá? Sistema respiratório é muito eficiente, né? Para demanda de oxigênio e termorregulação que vai exigir desses animais. O pulmão até é pequeno, é compacto, ventilado por movimentos das costelas, tá? E do externo, e eles são conectados aos sacos aéreos. A gente vai ter uma aula em que a gente vai falar melhor da respiração desses animais, mostrando figuras, como que esse ar vai entrar e vai, então, preencher esses sacos aéreos e os pulmões também. Excreção, ó, excreta de ácido úrico, é uma urina mais sólida, tá? Não existe bexiga nesses animais, então eles não têm onde armazenar. Então, por isso que sempre ocorre produção discreta, ela é eliminada. Por isso que a gente não pode ficar debaixo de passarinho, né, Maria? É terrível. Já levei várias cagadas de Tá, passarinho. né? Ah, então. Depois vem os outros falando, ai, você tá com sorte, né? Aham. Não, Não, é por azar. é. Então é isso. Então, por isso que eles evacuam muito também, né? Então, eles não têm um órgão de armazenamento para depois excretar. E isso também será por que que eles não têm esse órgão? Para se manter mais leve também. Se eles não têm uma bexiga, eles têm um órgão a menos, são mais leves. Se excretam a toda hora que é produzida essa excreta, ela também é eliminada, não fica no corpo, então ele também não acumula peso, tá? Então, sem bexiga, absorção de água nos túbulos renais, né? E em maior número também. E na cloaca possuem glândulas secretoras de sal. Então, aves marinhas, principalmente, né, vão ter lá, próximo à cloaca, glândulas secretoras de sal. Isso é, porque eles vivem principalmente, a gente está falando de aves que são aquáticas e marinhas, né? Onde tem esses alimentos e onde elas vão ingerir água com maior salinidade. Então, são excretados esses excessos, né? Os grânulos de sal. Outras aves vão ter também uma excreção de sal através de uma estrutura próxima aos olhos também. Visão aguçada, muito aguçada, principalmente se a gente lembrar num condor, numa águia que está em cima de montanhas e eles têm uma visão espetacular, né? Corujas noturnas caçam esplendidamente as suas presas, né? Na escuridão, tá? Então elas têm uma visão extremamente aguçada. Coordenação neuromuscular também, né? Então, os músculos ligados, né, a neurotransmissores aí, então são bastante eficientes, é muito utilizado essa musculatura desses animais, uma vez que eles voam também, né? E tamanho do corpo com limite máximo de 12 quilos aí para o voo, né? Que seria o apropriado. Que mostrando um pouquinho, então, desse esqueleto de aves, tá? Que fala, a grosso modo, a gente olhando, parece um esqueleto
bastante aí delicado, né, de ossos mais finos, ossos muito pequenos, mas que ele é forte, tá? É um osso bastante forte, apesar até mesmo desses ossos, né, a gente dizer que eles são pneumáticos, né, terem cavidades dentro desse osso, não ser extremamente solidificados, eles são muito fortes para esses animais. Aí depois a gente vai ver lá, né, a quilha, né, a carena toda também, que a gente fala de aves que voam e aves que não voam, estão muito relacionadas à presença dessa quilha, tá, gente? Porque é aqui, olha, aqui e também aqui que vão ser inseridos certos grupos musculares que vão estar ligados à musculatura das asas. E são eles que, né, fazem a elevação e o abaixamento dessa asa para o voo. Então, muitas das aves que não são carenadas, por isso que elas não voam, porque não vão possuir, então, a quilha, tá? A origem das aves, né, para falar um pouquinho aí, existem essas similaridades entre aves e répteis, então, seus parentes atuais mais próximos são os crocodilianos, e a similaridade está no côndilo occipital, o osso do ouvido médio, então, que tem o estribo, a mandíbula é composta por 5 ou 6 ossos, excretam ácido úrico, enquanto, né, mamíferos, diferente deles, vão excretar ureia, põe ovos com muito vitelo, porque é o ovo que vai fazer todo o papel de nutrir esse novo ser até que ele esteja desenvolvido. Então, tem muito vitelo para prover esse tempo em que vai ficar sendo, ter o desenvolvimento. Cuidado parental, então, com esses ovos, né? E com a sua prole também, mesmo depois que eles nascem, né? As aves sempre estão ali cuidando. Existem ali raras exceções que o passarinho bota e se manda. Muitas vezes tem até uma espécie, eu me esqueci o nome do passarinho, ele bota no ninho de outro para que o outro pense que o ninho é dele e o outro choca o ovo dele. Então, ele fica tranquilo, só vai, bota e se manda embora. O resto é feito por outro pássaro. E também a vocalização que existem aí dentro das aves também, né? Aqui mostrando, então, semelhanças com dinossauros terópodes, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplares, tá? Aqui a gente está mostrando um Archaeopteryx, que é um descendente, que é um ancestral ali das aves, onde esse espécime, então, apresentava penas já, gente, tá? Não era um exímio voador, tá? Mas ele já estava, acho que talvez nesse momento de transição, né? Que já conseguia aí algum tipo de voo, tá? Então, a semelhança que temos com grupos aí de dinossauros terópodes, então, dinossauros terópodes principalmente eram dinossauros carnívoros, tá, gente? Dinossauros grandes, bastante grandes, e dinossauros aí que a gente conhece até, que tinha como é que ele chama, Maria Vitória? Tiranossauro? É Tiranossauro, Tiranossauro Rex, fala, né? exatamente. Velociraptor, né? Então, esses eram alguns dos tipos de terópodes que tinham, e eles eram muito parecidos, tá, gente? Tinha lá um pouquinho das suas diferenças, né? Mas que apresentavam uma morfologia muito parecida, tá? Então, todos eles possuíam esse pescoço alongado, e esse pescoço era muito móvel, tá? Em forma de S, a gente sabe que as aves também têm esse pescoço muito longo, né, com muitas vértebras aqui do pescoço, e que é extremamente, tem uma mobilidade bastante grande esse pescoço.
parentes dos pterossauros, dinossauros e crocodilianos, então. Confirmada com a descoberta, então, do Archaeopteryx litográfica. Archaeopteryx é o mais antigo fóssil, então, conhecido de ave, de 140 a 150 milhões de anos, então, atrás, tá? E lá do período Jurássico também. Então, compartilhavam nesse momento, né, esses indivíduos aí. Aqui mais um pouquinho, mostrando eles também, tá? Esses grupos de terópodes, ó, e o Archaeopteryx está até aqui no meio, tá? Então, a gente vê que eles possuem aqui já essa presença aqui de penas já na cauda, na ave, né? Mas muito parecido mesmo ainda com os mais, com os terópodes terrestres, tá? E aqui mostrando, então, um esqueleto de Archaeopteryx, que a gente vê que dá para ver que o membro é bastante longo ainda, né? Bastante grande. Aqui, de um dinossauro terópoda, que era o que a gente via de diferença, né? Que os terópodos tinha esses membros anteriores mais curtos, tá? Do que os propriamente ancestrais das aves, e aqui a ave mais moderna, tá? Então, nós temos aves com membros anteriores menores ainda, que não voam, e alguns que ainda detêm esses ossos dos membros anteriores maiores e que voam. Outra coisa que a gente olha lá a quilha de novo, ó. Então, a quilha presente para inserção é o peito, Maria Vitória, tá? Onde está aquele monte de carne branca lá, tá? Que muita gente gosta, né? E que aquilo é pura musculatura e aquilo é que está envolvido, então, no poder voar, né? Quando a gente olha o Archaeopteryx, a gente não vê, né? Essa quilha, ela ainda está mal formada, é voltada para baixo, ela não tem uma formação, por isso que eles não eram ainda bons voadores, tá? Aqui mostrando, então, esse Archaeopteryx, tá? Tamanho de um corvo, né? Com crânio semelhante ao das aves já, bastante parecido, mas que se a gente olhasse ali, olha, essa caretinha dele, ele era muito parecido, então, olha, tinha dentes e era bem parecido com o reptiliano, tá? Bico com dentes ósseos em alvéolos e que hoje, nas aves hoje a gente não tem mais dentes, né? Então foram perdidos nas aves modernas. Esqueleto reptiliano, cauda óssea longa, né? Então a gente tem essa cauda que antes, então poderia ser uma cauda mesmo mais, né? Reptiliana, mas que depois, então a gente vê que tem então a inserção dessas penas já aqui. Dedos com unhas e presença de penas, então, tá? Aqui mostrando, então, deixa eu ver aqui, deixa eu pôr você para cá. De novo, só mostrando esse Archaeopteryx aqui, né? As costelas diferenciadas, sem o externo, né? Essa presença aqui, toda aqui dessa quilha, desse externo aqui para manter essa musculatura do voo, e aqui uma ave moderna, então, só para realmente comparar, tá? Aqui similares entre aves e pterossauros, né? Porque pterossauro não era uma ave, tá? Mas ele era mais réptil do que ave, Maria Vitória, tá? Então sempre lembrar que eles voavam, aqueles enormes que eles mostram no filme, em filmes, né? Mas que esse pterossauro não era ave e nem foi um dos descendentes das aves, mas que as aves, né? O Archaeopteryx e as aves, elas têm similaridades com esse pterossauro. Então, ossos longos e ocos, então por isso que também o pterossauro conseguia voar. O externo era bem desenvolvido nessas espécies de pterossauros, tá? Embora sem quilha,
o osso era mais compacto, olhos grandes, com grandes porções do encéfalo associados à visão, então se voava lá em cima, né? Era necessário ter uma boa visão para realmente captura de presas, áreas olfatórias pequenas, então narinas pequenas, mas não são aparentados, né? Algumas similaridades que a gente vê até hoje em aves, mas que entre eles, né, não existe parentesco. Aqui só mostrando aquele cladograma de novo, né, que a gente pode olhar, e aqui o grupo de Arcosáurea, onde a gente chega para cá e a gente tem o grupo das aves, tá? Pois quem quiser olhar devagarinho, ver se entende e depois conversar comigo numa outra aula, tranquilo. Aqui mostrando grupos também, olha, de dinossauro, tá? A gente, infelizmente, não tem tempo de trazer esses dinossauros para a gente conversar mais sobre eles, tá? Mas apresento aqui grandes grupos, né, desse momento, então, em que eles reinaram aqui no nosso planeta, tá? E aqui, mais à frente, que nós temos, então, os terópodas, né? Que a gente falou ali, esse grupo bastante grande dos grandes dinossauros, né? Tiranossauros, ornitominos, aqui, acrocantossauros e tudo mais. E logo mais a gente tem as aves, então. Então, existe um descendente comum aqui com os terópodas, tá? Similaridade entre aves e crocodilianos, que a gente já, né, falou um pouquinho lá, que era cuidado parental, nidificação e vocalização, que a gente vê, né? Depois a gente vai ver o negócio das escamas numa outra aula, mas que isso ainda é compartilhado por eles, tá? Entre esses grupos aqui. A gente sabe que os crocodilianos também. Maria Vitória, eu terminei tudo de crocodilha? Terminei, né? Então tá. Crocodilos, muitas vezes, eu não sei se eu falei, né? Eles botam o ovo, né? Cuidam ali e tal da prole, né? Mas que eles cuidam bastante depois que esses jovenzinhos também eclodem do ovo. Então, eles procuram a água também, que é um local melhor para eles se protegerem, né? E os pais estão lá perto. Nesse momento, os pais ficam bastante cuidando desses jovens, tá? Muitas vezes eles entram dentro da boca dos pais, nesses locais, então, aí fica o pai ali com a boca meio entreaberta, ou a mãe, e esses pequenos ficam lá dentro, lá, protegidos, então, tá? Então, só lembrar desse compartilhamento dessas semelhanças entre eles. Corridinho, mas foi, né? Demorou, uma aula grande, bem grande mesmo essas aulas, Tranquilo. tá? Mas obrigada então, tá, Maria Vitória? Imagina, pronto. Qualquer dúvida vai anotando aí, tá? Pode Beijo, deixar. obrigada. Tchau, Beijo, tchau. boa noite. Boa noite.